eu vou falar sobre a estrutura da glutaminase. Uma breve descrição é que a glutaminase é ativada por fosfato em plaquetas humanas e é a principal enzima que produz o glutamato da glutamina. A significância da enzima deriva da sua possível implicação em distúrbios de comportamentos, no qual o glutamato atua como neurotransmissor. O nome oficial é glutaminase e a abreviação é GLS. Aqui está alguns sinônimos e a localização cromossômica dela está no cromossomo 2, braço longo, região 3, banda 2, subbanda 2. Mapa físico. Dos genes vizinhos foram encontrados 6, no qual o NAB1 tem expressão onipresente na pele, esôfago e em outros 25 tecidos. O LOC 115945-202 é a região genômica que representa um local hipersensível à DNase 1. Ele foi validado como um elemento cisregulatório de alta confiança para o gene hidroxi-isobutiril-CoA. Região promotora. Não possui databox e na imagem mostra as ilhas CPG, ao qual o tamanho da região é 1313 e a quantidade é de 139. Exon e intro, a variante que tem o maior apoio experimental é o GLS 201, possuindo 18 exons e 17 introns. Essa daqui, a imagem menor representa a região UTR 5' e a maior a região UTR 3'. O gene em outros animais foram encontrados 421 ortólogos e um parálogo, ao qual é usado em células de câncer de mama, em cultura que demonstra que a atividade da GA e os níveis de expressão de RNA mensageiro eram independentes do estado de proliferação celular com níveis mais elevados no início da fase de crescimento exponencial. E acabou que observou que as células tumorais transfectadas com construtos antissenso de GA mostraram uma diminuição significativa na taxa de proliferação celular e que foi correlacionada com uma expressão diminuída de GA. Esses aqui são os genes na própria espécie. A árvore filogenética mostra que nos condensados, essa região verde clara mostra que a conservação mediana de sequências de aminoácidos e já na verde escura significa conservação alta. Nos não condensados, a região verde clara mostra a alta conservação. E é isso, muito obrigada. Expressão gênica. Transcritos do gene. O gene GLS possui 15 transcritos, dos quais somente 8 codificam proteínas. Desses 8, um passa pelo processo chamado Nonsense-Mediated Decay, que impede a expressão de proteínas errôneas, já que elimina transcritos que contêm códons de parada prematuros. Além disso, o gene também possui um transcrito caracterizado como Processed Intron, e não é produzido em proteínas. Também possui outros 6 transcritos que passam por um splice alternativo e também não geram proteínas funcionais, sendo chamados de Retained Introns. Na figura, pode-se perceber na coluna direita os flags, que são informações relacionadas ao apoio experimental dessas proteínas codificadas. Nível de expressão do gene GLS. O gene GLS, ou glutaminase, tem expressividade em vários tecidos do corpo humano, porém, em consequência dos mecanismos de regulação gênica, alguns tecidos são predominantes. Na figura apresentada são demonstrados os níveis de expressão com base em 3 métodos de análise: o sequenciamento de RNA, microarranjos e o método SAGE. Na primeira figura, podemos notar a grande expressão do GLS principalmente nos rins, o que condiz com a função da glutaminase em catalisar reações da via primária do metabolismo renal da glutamina. Avaliando a segunda figura, temos uma visão anatômica da expressão e da detecção do gene. Então podemos notar que ele possui atuação em boa parte do organismo. Expressão do RNA mensageiro versus proteína. A partir da análise do gráfico, representado ao lado, podemos notar certas situações em que a expressão de proteínas supera a expressão de RNA, tais como nos pulmões, fígado, pâncreas, entre outros. Isso revela uma grande estabilidade do RNA mensageiro no citoplasma, que é resultado da extensão das caudas poliar adicionada durante o processamento do pré-RNA mensageiro e que permite a tradução de um mesmo RNA mensageiro várias vezes pelos ribossomos. Níveis de expressão sob diferentes circunstâncias. Com o acometimento de certas doenças, o gene GLS responde de formas distintas, podendo tanto ser superexpressado quanto ter sua função atenuada. Na figura ao lado, as barras em verde apontam uma diminuição da expressão gênica,
relativo entre certas doenças, e as barras em vermelho apontam uma superexpressão. Nesse caso, percebe-se um aumento da atividade gênica quando um paciente apresentando quadro de adenocarcinoma de ovário é comparado com quadros de tumores malignos mistos de ovário, sendo superexpressado no último caso. Variedade de proteínas codificadas pelos transcritos e função proteica. A principal isoforma da proteína transcrita pelo GLS, que é proveniente dos transcritos GLS 201 e GLS 202, é a O94925, também chamada de glutaminase kidney isoform. Ela tem um papel fundamental no metabolismo da glutamina, catalisando a reação da glutamina em glutamato e amônio, conforme mostra a imagem da direita. Além dessa isoforma, alguns outros transcritos também codificam proteínas relacionadas ao metabolismo da glutamina. Patologias relacionadas à proteína e medicamentos. A proteína glutaminase é comum em algumas patologias que acometem seres humanos, dentre as quais se destacam a encefalopatia epilética, catarata infantil, anormalidade de pele, excesso de glutamato e desenvolvimento intelectual prejudicado, atraso de desenvolvimento generalizado, ataxia progressiva e glutamina elevada. Ao lado, são destacadas as fórmulas estruturais de 4 medicamentos relacionados com as patologias citadas anteriormente. Além dessas patologias citadas, a glutaminase também serve de prognóstico para câncer de endométrio, diminuindo significantemente a sobrevida em caso de superexpressão dessa proteína, como é mostrado na figura 2. Estrutura tridimensional da proteína. Ao lado, está representada a estrutura tridimensional da proteína glutaminase, a qual possui 669 aminoácidos e diversas conformações secundárias alfa-hélice e folha beta. Expressão da proteína a nível intracelular. Nas imagens 1, 2 e 3, através do método de imunofluorescência, pode-se marcar em vermelho microtúbulos, em azul núcleos, em verde proteínas expressas pelo gene. Ao analisarmos a distribuição das proteínas no citoplasma da célula, com a marcação da imagem 4 para mitocôndrias, percebe-se uma similaridade, já que uma das ações primordiais das isoformas proteicas expressas pelo GLS são atuantes principalmente na matriz mitocondrial. Função normal da proteína. Conforme o site Cielo, a glutaminase é a enzima catalisadora da glutamina em glutamato e 1-amônio, por meio de uma hidrólise. Essa reação é a progenitora da utilização da glutamina na conversão a glutamato, este que possui funções variadas, tais quais se destacam a função como neurotransmissor excitatório, síntese de glutamina no tecido muscular esquelético, utilizada para o metabolismo energético, entre outros. A glutaminase em mamíferos pode ser encontrada sob diversas isoformas, mas a sua forma mais ativa é encontrada predominantemente nas mitocôndrias. Polimorfismo do gene glutaminase. O polimorfismo está relacionado com a taxa de frequência populacional de uma variante e não com a sua localização no gene ou com a mutação que o causou. Se a variante possuir frequência superior a 1% dos alelos na população, ela é considerada um polimorfismo. A maioria dos polimorfismos está em regiões intrônicas e não apresentam relevância para o funcionamento do gene. Contudo, outras variantes polifórmicas podem estar em regiões codificantes e são capazes de traduzir diferentes proteínas, que, por sua vez, têm a chance de produzir distinções na população humana. Além disso, os polimorfismos podem ser encontrados em regiões reguladoras e ter efeitos importantes na transcrição ou estabilidade dos RNA mensageiro. O Ensembl apresenta 107.694 variações conhecidas do gene GLS, sendo 79.226 consideradas variações intrônicas, que correspondem a 74% das variantes polifórmicas do gene glutaminase. Esse tipo de polimorfismo apresenta alto grau de conservação por estar localizado no intron da sequência genômica. O gene ainda apresenta polimorfismos localizados em regiões não codificadoras de proteínas, como as variações de transcrição não codificante, 14% dos polimorfismos, variações de exon de transcrição não codificante, 2%, e variações no prime UTR na região 3', correspondendo a 1%. O gene GLS apresenta, segundo o Ensembl, 85.386 mutações conhecidas, sendo que 72.744 dessas mutações são conhecidas como SNP,
oriundas da substituição de base única, que correspondem a 85% das variantes mutagênicas. 10% das mutações são do tipo indel, que está relacionada com inserções e deleções na sequência genômica, que provocam alteração nos códons do gene que serão traduzidos. O gene glutaminase está associado aos fenótipos de níveis metabólitos e de relação cintura-quadril ajustada pelo IMC. A variante RS1607187 é uma variante intrônica que ocorre devido à troca de uma adenina por citosina. Essa sequência está localizada na fita direta do cromossomo 2. A variante apresenta a sobreposição a 6 transcritos e possui aproximadamente 2.500 modelos genótipos, e está associada ao fenótipo de níveis metabólitos. O alelo A dessa variante está presente na maioria da população mundial, e a proporção varia em alguns continentes. Por exemplo, a alta prevalência do alelo A nas populações africanas, 97%, e no leste asiático, 85%. Cerca de 30% das populações americanas possuem o alelo C. E, como pode ser observado, as populações europeia e sul-asiáticas apresentam um equilíbrio entre os alelos A e C, com aproximadamente 60% e 40% respectivamente. De acordo com o banco de dados do Ensemble, o gene glutaminase possui 26 variantes patogênicas, que estão relacionadas com as doenças de encefalopatia epilética infantil precoce, de atraso global de desenvolvimento, ataxia progressiva e glutamina elevada, de catarata infantil, anormalidades da pele, excesso de glutamato e desenvolvimento intelectual prejudicado. A encefalopatia epilética infantil precoce é uma doença resultante de uma herança autossômica recessiva caracterizada pela insuficiência e parada respiratória. Hipotonia neonatal grave que causa tônus muscular extremamente baixo e perda de volume cerebral. O atraso global de desenvolvimento, ataxia progressiva e glutamina elevada é uma herança autossômica recessiva causada por uma expansão de repetição do trinucleotídeo CGA no gene GLS e apresenta fatores como atraso de fala e convulsões febris. A catarata infantil, anormalidade da pele e excesso de glutamato em desenvolvimento intelectual prejudicado é uma herança autossômica dominante causada por mutação no gene glutaminase, apresentando microcefalia adquirida, nódulos subcutâneos eritomatosos e comportamentos autolesivos. A variante RS 15593102884 é uma variante deletéria, resultando na troca de uma citosina por uma timina. Está localizada no cromossomo 2 em sua fita direta, e sobrepõe-se a 5 transcritos e está associada com o fenótipo de encefalopatia epilética infantil precoce. Vale lembrar que essa variante não possui estudos sobre sua influência na genética populacional. Olá, eu vou mostrar um artigo sobre a identificação de uma mutação que leva à perda de função do gene GLS em um contexto de deficiência de glutaminase e encefalopatia epilética neonatal. Essas são as variantes que o artigo aborda e esses são os autores do artigo. A criança 1 da família analisada pelo artigo era filha de consanguíneos saudáveis. Ela registrou na escala de Apgar os valores 6, 5 e 7 e apresentou após o nascimento um quadro de insuficiência respiratória, epilepsia refratária, ou seja, que não respondia ao tratamento, hipotonia, padrão de giro frontal simplificado, que é uma alteração morfológica do córtex, e comprometimento da matéria branca. Aqui nós podemos ver duas imagens de ressonância magnética que mostram a degeneração das estruturas cerebrais. Esse indivíduo apresentou ainda gliose e perda de massa de áreas cerebrais. Foi acordado descontinuação do tratamento, o que levou à morte. Na época, o caso ficou sem diagnóstico. A família teve mais um filho afetado com os mesmos sintomas, porém ele não foi testado. A criança 1 da família 2, filho de não consanguíneos saudáveis, apresentou ao nascer valores na escala de Apgar de 2, 7 e 7, e em seguida um quadro de respiração de Cheyne-Stokes, ou respiração periódica. O restante dos sintomas se assemelham bastante com a criança já mencionada. O tratamento foi descontinuado, levando à morte. A criança 2 da família 2 também apresentou sintomas semelhantes às 3 outras. Foi feito um sequenciamento do exoma completo da criança 1 da família 1 e um sequenciamento de sangue nela e nos pais para confirmação da variante.
foi descoberto que o indivíduo afetado apresentava uma variante por mudança de matriz e leitura, resultado da duplicação de uma adenina, levando à não produção da proteína. A criança era homozigota para essa variante, enquanto os pais eram heterozigotos. Os resultados genéticos da família 2 também foram obtidos após o sequenciamento do exoma completo e da confirmação das variantes pelo sequenciamento de sangue. Foi verificado que as duas crianças afetadas apresentavam duas variantes compostas por heterozigotos. Elas tinham a troca de uma citosina por timina, levando a não produção de proteína, que seria a glutaminase, e uma troca de guanina por adenina, que levaria a uma alteração do aminoácido na proteína final. Uma variante veio de cada pai, de forma que eles eram heterozigotos para uma delas. Os resultados. Em março de 2018, essas variantes não estavam em base de dados. As variantes truncantes, ou seja, que levavam à não produção da proteína, provavelmente faziam isso devido à degradação do RNA mensageiro mediada por mutação nonsense. Mas caso ocorresse a tradução, a proteína não seria funcional devido à alteração da arginina 272, que é altamente conservada entre as espécies. Foram feitos testes metabólicos para avaliar a perda de função do GLS. Para isso, se utilizou a técnica de espectrometria de massa para medir a glutamina e o glutamato em amostras de sangue seco. Os níveis de glutamina estavam elevados, enquanto os de glutamato estavam normais. Mas isso não significa a normalidade dos valores no tecido nervoso, pois o gene GLS em situações normais é muito expressado no cérebro. A discussão proposta pelo artigo. 4 crianças de 2 famílias diferentes com os mesmos sintomas, sendo que uma apresentava uma variante homozigótica do GLS, enquanto outras 2 apresentavam 2 variantes heterozigotas compostas. Essas variantes levavam à perda de função do gene GLS, que tem consequências para a construção e manutenção das estruturas cerebrais. Um dos motivos é porque o glutamato tem papel na formação da mielina. Além disso, o glutamato participa da tradução dos sinais do centro respiratório, de modo que sua deficiência leva à perda de sensitividade do CO2 e, portanto, à insuficiência respiratória conforme demonstrado em modelos animais. A epilepsia pode ser explicada tanto por desequilíbrio de glutamina e glutamato, quanto por disfunção mitocondrial. Afinal, o glutamato tem um importante papel nessa organela. O artigo também apresenta algumas ressalvas, pois só foram feitos estudos com 4 pessoas, de forma que são necessários mais casos para delinear o fenótipo da variante. Outra ressalva é que as amostras se restringiram a gotas de sangue seco. Por fim, o artigo conclui que foi descrita uma nova causa autossômica recessiva de falência respiratória letal de início neonatal de encefalopatia epilética derivada de variantes bialélicas que levam à perda de função do gene GLS. Deficiência de glutaminase causada por curta expansão de repetição tandem no GLS, uma descoberta que ressalta a importância de um exame cuidadoso das regiões do genoma que são normalmente excluídas ou mal capturadas pelo sequenciamento do exoma. Relato de caso. Tomou-se 3 pacientes não aparentados, nascidos de pais brancos não consanguíneos e de ancestralidade europeia, gravidez e parto sem complicações. Pacientes 1 e 2 com idade de 3 anos nascidos no Reino Unido e paciente 3 com idade de 2 anos nascido no Canadá. Todos os pacientes tinham atraso de início nas atividades motoras e possuíam fala atrasada. Os 3 pacientes tinham ataxia desenvolvida com dependência do uso de cadeira de rodas ou de andadores. Imagens cerebrais precoces não revelaram anormalidades, porém, após um exame de ressonância magnética repetido aos 11 anos de idade, constatou-se que o paciente 3 possuía atrofia cerebelar. Método: sequenciamento e análise genômica, sequenciamento de trio exoma, sequenciamento de duo exoma, sequenciamento Sanger e repetição tripla de PCR. O gráfico mostra pedigrees das 3 famílias afetadas. O seguinte gráfico mostra os resultados do ensaio de PCR, onde cada linha vertical representa uma única repetição GCA. Assim, expansões maiores são indicadas pelo maior número de linhas verticais. A imagem C mostra a amplificação de PCR, onde alelos não expandidos nos pacientes 1 e 3 são mostrados, o que indica a heterozigose para uma expansão e uma mutação pontual. A imagem D tem genótipos de locos de repetição em população não direcionada. A análise bioquímica determinou a atividade de LS em fibroblastos e em células mononucleares do sangue periférico, por meio de uma reação envolvendo glutamina. A quantidade de glutamato foi posteriormente determinada por meio de espectrofotometria a 340 nanômetros com uso de glutamato desidrogenase NAD. A quantificação de glutamato foi realizada por meio de uma comparação com outros padrões de glutamato. O gráfico A mostra a atividade de LS em fibroblastos e em células PBM. Nota-se que nos pacientes 1, 2 e 3 a atividade é reduzida quando comparado ao grupo controle.
Análise funcional. Viu-se a cromatina, pirossequenciamento e clonagem do promotor GLS foram realizados, com o objetivo de investigar o efeito da repetição expandida na transcrição e na tradução. Ensaios de enzimas e análise de DNA complementar foram realizados em amostras obtidas dos pacientes. Resultados. Achados metabólicos. Avaliação metabólica com base na identificação de condições tratáveis no transtorno de desenvolvimento intelectual. Teve-se elevação persistente da glutamina plasmática nos 3 pacientes, níveis de amônia normal no plasma e tratamento com fenilbutirato de sódio ineficaz para os 3 pacientes. Porém, pais e irmãos tinham níveis normais de glutamina plasmática. O sequenciamento do exoma levantou a hipótese de que 3 pacientes possuem um erro congênito no metabolismo, mas nenhum gene principal foi identificado como candidato para essas regularidades. Identificou-se variantes deletérias de estado heterozigoto nas famílias 1 e 2 com associação à deficiência intelectual ou à encefalopatia. Fenótipo bioquímico. A atividade LS é reduzida nos 3 pacientes ao se analisar linfócitos e fibroblastos, como mostrado no gráfico anteriormente. Deficiência na atividade LS também identificada por níveis de glutamato. Também teve-se alterações no ciclo do ácido cítrico. O sequenciamento do genoma mostrou a herdabilidade ausente em cada um dos 3 pacientes ser devido à variação em locus do GLS refratário para detecção no sequenciamento do exoma. Análise de repetição trinucleotídeos. PCR com primer de repetição tripla e um primer complementar a um trecho de repetição GCA. Os 3 pacientes tiveram grandes expansões de repetição GCA, assim como pelo menos um de seus pais. Efeito de repetição imediata. Sem evidência do aumento de metilação do DNA para os 3 pacientes, redução dos níveis de modificação de histonas, características de regiões transcricionalmente ativas, enriquecidos para uma característica de modificação de histonas para algumas regiões silenciadas, efeito mais marcante no paciente 2 que carregava 2 alelos para a expansão de repetição. A expansão de repetição causa uma mudança na configuração da cromatina, que resulta na diminuição da transcrição. A modificação das histonas causa deficiência de glutaminase por promover a formação de heterocromatina repressiva e reduzir a transcrição de GLS. O gráfico A mostra a metilação e o gráfico B o enriquecimento anteriormente citados. Discussão. Erro congênito do metabolismo causado por uma nova expansão de repetição trinucleotídica GCA. A expansão da região 5' não traduzida do GLS, que codifica a glutaminase, resulta em expansão reduzida e deficiência de glutaminase. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Estudos mostraram que a ablação do GLS resulta em prejuízo parcial na transmissão sináptica glutaminérgica em camundongos e morte precoce por problemas respiratórios. Pacientes com outras causas de deficiência de glutamato têm ataxia, assim como os pacientes descritos neste estudo. Neste estudo, ressalta-se a importância de examinar regiões não codificantes do genoma. Repetições tandem compõem mais de 3% de todo o genoma humano. Poucos distúrbios relacionados à expansão de repetição foram descritos até o momento, e todos os que foram relatados afetam predominantemente o sistema nervoso. Obrigado a todos. A hiperatividade da glutaminase causa excesso de glutamato, catarata infantil e atraso profundo do desenvolvimento. É importante lembrar que o glutamato é bastante conhecido pelo seu papel como neurotransmissor, mas também tem uso como substrato para a síntese de outros metabólitos-chave, como a glutationa. A homeostase desse aminoácido é predominantemente mantida pelas enzimas glutamina sintetase e glutaminase, sendo a última o foco desse trabalho. O artigo apresenta uma nova variante do gene GLS, associada a uma troca de uma serina por uma cisteína na posição 486 e com hiperatividade funcional. Devemos lembrar que o glutamato derivado da hidrólise da glutamina é neurotóxico em excesso. A paciente, do sexo feminino, que foi a única identificada com a variante hiperativa, possui uma variante hipermórfica e heterozigota do gene GLS e apresentava uma ampla sintomatologia. Os sintomas deixam evidente a importância do controle metabólico da glutaminase para a homeostase e o desenvolvimento correto do indivíduo. Podemos observar nessas imagens a progressão da opacidade do cristalino da paciente, indicativo de catarata. Trata-se da primeira filha derivada de um casal não consanguíneo e saudável, averiguada por histórico familiar e SNP Array. Foi também notado um atraso no desenvolvimento intelectual da criança e redução na circunferência craniana. A paciente apresentava dificuldade em manter a postura e apresentava recorrentes nódulos eritematosos subcutâneos. A utilização de exames de ressonância magnética identificaram níveis muito baixos de glutamina e altos níveis de glutamato na massa branca e no córtex cerebral do paciente. Os diagnósticos permaneceram inconclusivos até a realização de um sequenciamento integral do exoma, que revelou essa nova variante missense heterozigota do gene GLS. A mutação pontual foi confirmada posteriormente por sequenciamento Sanger.
Podemos observar a desproporcionalidade do balanço de concentração de glutamina e glutamato no gráfico à esquerda em ambas as regiões do cérebro analisadas. À direita, com as imagens 2D, é notável o desequilíbrio glutamina e glutamato na paciente, indicados em 5 e 6, em relação ao controle, indicado em 2 e 3. Com o sequenciamento Sanger, fica evidente a troca de uma citosina preservada na geração parental por uma guanina no indivíduo propósito. Essa mutação implica na codificação de um aminoácido cisteína, ao invés da convencional serina nessa posição. A mudança de um aminoácido na estrutura primária da glutaminase induz uma hiperatividade catalítica na enzima funcional. Cultivos celulares evidenciaram que essa variante, quando presente, induzia um forte aumento na taxa glutamato-glutamina. Em contrapartida, cultivos com a GLS selvagem apresentavam taxas normais. Essa imagem demonstra a conservação de resíduos na estrutura da enzima. As cores mais escuras indicam maior índice. Resíduos em preto, como a serina 486 com asterisco, possuem score superior a 0,98, o que indica uma alta conservação desse resíduo no sítio catalítico da enzima, o que evolutivamente garante uma atividade ideal, mas submáxima da enzima glutaminase. A mudança dessa serina pela cisteína 486, na variante estudada, facilita a protonação da glutamina, consequentemente induzindo a um aumento da atividade catalítica na GLS. Essa hiperatividade induz um mecanismo de feedback negativo, com a variante tendo sua expressão reduzida na tentativa de balancear os níveis de glutamato. Além disso, espécies celulares contendo essa variante possuem uma menor capacidade de atenuar os efeitos do estresse oxidativo, e pode ser testada com análise da opacidade de cristalinos em embriões de peixe-zebra contendo a variante. Observar embriões A e B na parte superior, sem o DNA codificante da variante estudada, não desenvolvendo a opacidade do cristalino. O espécime C, por sua vez, com a variante expressa, apresentou a opacidade indicada pelas setas. Contudo, o espécime D, com a variante presente, mais tratado com o inibidor da glutaminase, apresentou uma redução considerável na opacidade. A capacidade das células com a variante de atenuar espécies reativas ao oxigênio indicadas por Ross pode ser analisada nesse gráfico. É possível evidenciar que as células induzidas a expressar o gene mutante, no canto superior direito em cinza, tiveram menor capacidade de abrandar os níveis de peróxido de hidrogênio em relação às mutantes não induzidas, indicadas em preto. As células com a glutaminase selvagem desempenharam em geral melhor, como pode ser observado nos quadrantes inferiores. Quanto aos materiais e métodos, além do West, Sanger e ressonância magnética, foram utilizados de cromatografia líquida e espectrometria de massa para determinar a atividade catalítica da glutaminase. A expressão proteica foi determinada por Western Blot. As sequências homólogas do GLS foram alinhadas com o uso de banco de dados genômicos para comparação e conservação de trechos, e as espécies Ross foram quantificadas por citometria de fluxo. Os embriões do peixe-zebra foram microinjetados no estágio 1 com o DNA codificante da variante, e posteriormente foram tratados com inibidores da enzima. Obrigado pela atenção. Tendo em vista a apresentação dos 3 artigos, constrói-se uma análise conjunta entre as variantes do gene GLS e os fenótipos por elas desenvolvidos. O bloqueio total da produção e da atividade da enzima glutaminase leva a um caso clínico de epilepsia e insuficiência respiratória e pode causar a morte. As expansões de repetição tandem no GLS causam diminuição da transcrição do gene. Assim, tem-se expressão reduzida e deficiência de glutaminase, o que causa ataxia progressiva, elevados níveis de glutamina e atraso no desenvolvimento generalizado. A hiperatividade catalítica da enzima GLS, por sua vez, leva a uma situação de diminuição dos mecanismos de atenuação do estresse oxidativo, catarata infantil e atraso profundo do desenvolvimento.